Boa noite. 4 de fevereiro. Traga-me suas fraquezas e receba a minha paz. Aceite a si mesmo e as circunstâncias como elas são, lembrando-se de que sou soberano sobre todas as coisas. Não perca tempo analisando e planejando. Ao contrário, deixe que a gratidão e a fé o guiem ao longo desse dia. Elas o manterão perto de mim. Ao viver sob o brilho da minha presença, minha paz se refletirá em você. Assim, deixará de pensar em quão fraco ou forte se sente, porque estará focado em mim. A melhor forma de viver esse dia é passo a passo, ao meu lado. Continue nessa jornada íntima, acreditando que o caminho que você está seguindo conduz o paraíso. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos conscientizar dessas palavras do Cristo, que nos pede que apenas confiemos. Senhor, obrigada por mais um evangelho em nosso lar, onde a espiritualidade amiga se faz presente, onde nos sentimos mais fortes contigo. Nos conduza nesse estudo de hoje, para que a gente possa absorver ao máximo as informações, o aprendizado que cada um aqui tem para passar. Obrigada, Pai, por confiar em nós, por acreditar em nós. Oramos por todos os nossos irmãos, onde quer que estejam nesse momento, os aflitos, os necessitados, os enfermos. Todos nós juntos, Pai, precisamos de Ti. Esteja conosco e que a nossa energia aqui possa beneficiar todos esses irmãos. E mesmo não conhecendo a Tua palavra e o Teu amor, podem sentir um afago, uma leveza na alma nesse momento. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Tânia, seu evangelho está aí? Você pode ler para a gente o evangelho hoje? Posso sim. Deixa eu pegar aqui. Para ler eu tenho que tirar o óculos. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Item 5. Dai a César o que é de César. Podemos? Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou negar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, item 10 a 22, e Marcos, capítulo 12, itens 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles,
uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Aí ele pede para a gente ver, lá na introdução, o artigo Publicanos, o item 7. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como de todos os ensinos de Jesus, há nelas um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda a postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Entende-se mesmo os deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. A gente vê, né, como Jesus era tentado o tempo todo, né? Ali o mestre, e, e, e nesse período eles estavam realmente usando tentando usar, né? Já estava num momento crítico ali de Jesus, todo mundo já querendo catá-lo ou testá-lo de alguma forma, e até para saber se ele estava realmente seguindo os preceitos de Deus, né? E aí botaram ele nessa saia justa, porque se ele abre a boca dizendo que eles não precisavam pagar os impostos, olha a loucura que seria. Em contrapartida, se ele fala que sim, tem que só pagar os impostos, ele também não estava ajudando, porque também era uma coisa meio que muito volumosa, era uma coisa assim de domínio, né, de Roma. E aí Jesus se saiu muito bem, né, na perspicácia, porque ele estava atento. Bendito orai e vigiai, né? Ou que ele dizia, vigiai e orai, né? Ele estava atento àquele princípio e ele fala, mas espera aí, então vamos só entender. Me passa uma moeda. Quais são essas iniciais de quem é essa imagem? É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí ninguém, em nenhum dos lados, pôde estar contra ele, né? E ele vem mostrando essa justiça, que é o que a gente sempre quer, né? A gente tem essa necessidade, essa sede de justiça, contanto que ela seja para nós, né? Se a gente está um pouquinho errado, a gente fica tentando dar aquele famoso jeitinho brasileiro, a gente fica tentando ser permissivo, né? Eu costumo falar que quando a gente frequenta uma casa espírita, a gente conhece aquelas normas ou a gente entende como a coisa acontece. Quando você troca de casa, que você vai para uma casa nova, eu estou falando de casa espírita porque é onde a gente frequenta, mas cada um dentro do seu princípio, né? Quando você vai para uma casa nova, aí você começa a ver que o espiritismo não é daquela forma que você tinha aprendido, mas não é pelos ensinamentos do evangelho, não é pelo princípio da doutrina, é porque os homens querem fazer espiritismo a forma da casa, né? E aí a gente tem a mesma situação. Jesus disse: seja o seu sim, sim, o seu não, não. E a gente leva isso muito a sério quando é para o nosso irmão. Mas quando é para a gente, né? Mas, olha, eu sei que não está certo, mas eu fiz só dessa vez. E aí a gente vai sempre tentando sair pela tangente. E não está certo. A gente não pode querer os conceitos do Cristo, e é independente de religião, a gente não pode querer o conceito do Cristo da nossa forma. Né? É claro que eu estou falando isso tudo para eu ouvir, né? Porque nas minhas preces eu falo assim: Senhor, que seja feita a sua vontade, mas tomara que ela seja igual à minha. Olha que cara de pau, a gente pedir para que a nossa vontade, que Deus tenha a mesma vontade que a gente, né? A visão muito mais ampliada
que ele tem a nosso respeito, né? A gente ainda fica tão limitado nisso que a gente tem e a gente não tem essa visão ampla. É como a criança que você fala: "Não bota o dedinho na tomada", e a criança fica ali só espreitando, até que na hora que você dá um mole, ele enfia o dedo na tomada e leva um choque. E aí ele descobre por que não pode botar o dedinho na tomada. Então, a essa facilidade que Deus nos dá, né, esse livre-arbítrio, é justamente para saber até onde a gente vai, se a gente já entendeu que não pode botar o dedinho na tomada, ou se a gente vai ser o persistente que vai tentar colocar o dedinho e fazer da nossa forma, né. É isso. Muito bom. Alguém mais gostaria de falar, de contribuir com o nosso estudo de hoje? Levante seu dedinho. Quem? Quem? Ninguém? Eu achei interessante, porque Jesus educava, né, era o nosso mestre, e ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha, com o que estava acontecendo na época, para poder educar. E a gente tá com isso, a gente aprendeu até hoje, né? Respeitar os direitos dos outros, né? Nessa lição. A gente tem que respeitar, né? É um complemento do que a gente estava falando ontem também, eu acho. E quem mais? Fala, Lívia. Eu acho que tem muito essa passagem, né, que a Tânia leu para a gente, tem muito a ver também com a moral, né? Porque do que adianta você bater no peito, né, e falar que é cristão se você não é um bom cidadão, né? Se você não honra com seus compromissos como cidadão, como pai, mãe, ou filho, ou o que seja, né? Então, acho que quer dizer muito isso também, né? De que a gente tem que honrar os compromissos espirituais, mas também honrar os compromissos materiais, porque a gente faz parte, né, dessa terra, né? Então, não adianta a gente querer simplesmente ignorar eles, né? Ah, não, mas eu sou bom cristão, eu sigo as leis de Jesus, eu estudo a Bíblia e tal, mas o que você está fazendo aqui na Terra, né? Que aqui é o nosso campo, né, de provas e expiações. Então, aqui também é levado muito a sério os nossos atos, né? Se estão sendo lícitos, se estão sendo ilícitos, né? Então, também vai muito de encontro a isso, né? Como está sendo a sua conduta, né, no mundo material? Você está cumprindo, né, com seus deveres ou não, né? Eu acho que uma coisa anda muito uma do lado da outra, né? Não adianta a gente falar que a gente segue, né, os ensinamentos, os ensinos do Cristo, né? E não sei, fazer coisas erradas que vão prejudicar o outro ou prejudicar a sociedade em si, né? Eu acho que é muito isso, né? Essa é que é a moeda, né, de César, né? Você está dando aquilo que você realmente tem que dar, ou você está simplesmente, sabe, só deixando para lá, né? Não está cumprindo com o seu dever, né? Então, acho que fala muito disso, né? De dever, de responsabilidade, né? Às vezes a gente fica por causa da religião, né? E não digo aqui só por causa do espiritismo, todos os segmentos religiosos, né? Às vezes a gente fica muito cego dentro daquele segmento, né? E acha que aquilo é só aquilo que está ali dentro e acabou. Mas a gente não pode se esquecer que tem um mundo lá fora em que a gente também tem que cumprir nosso papel, né? Não adianta a gente chegar no centro espírita ou na igreja ou no culto, qualquer lugar no templo e ser bonzinho, né, com os nossos amigos, né, de centro, né, de ambiente religioso, né? Não adianta a gente ser bonzinho, ser um anjinho, né? E quando chegar também no ambiente do lar, né, no ambiente de trabalho, a gente já é outra pessoa, né? Isso também é hipocrisia, né? Eu acho que era isso que ele também quis falar dos publicanos, né? Quando Jesus mencionou eles. Então, a gente tem que ficar também atento a isso, né?
não levar só o lado, não tentar ser perfeito só no lado espiritual. É importante, mas a gente também está aqui nessa terra, né, para também sermos bons e cumprirmos com a nossa responsabilidade, né? Porque senão a gente ficava na erraticidade, né, a vida inteira, né? Não viria aqui para a Terra, mas a gente precisa vir porque a gente também tem que cumprir os nossos deveres aqui, né? Também é correto dizer isso, né? Então, que a gente consiga encontrar esse equilíbrio, né, de cumprir o dever tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito também material, que também é importante. Alguém mais gostaria de falar? Eu. Fala, Márcia. Então, em falar de Jesus, né? É maravilhoso falar de Jesus, porque é uma figura assim tão grande, de uma moral, de uma elevação assim tão grande, porque falar o que ele quis dizer com aquilo ali, na nossa, né, interpretação tão pequena ainda diante do que ele queria dizer, né? Porque, na verdade, ele sentia tudo. E ele estava sentindo que ele já estava sendo perseguido pelos romanos, né? Por Herodes, e também sendo investigado por Tibério César, que era o imperador da época. E ele já sabia disso. Então, toda e qualquer ação dele era observada e testada para pegar ele em alguma coisa e acusá-lo para poder matá-lo, né? Porque qual é a ideia que eles tinham, né? Eles pensavam que Jesus queria o quê? O poder deles, o reinado deles, o império deles, e não era isso. Tanto que ele diz, né, que o reino dele não é desse mundo. Então, quando os soldados chegaram, porque ele estava lá falando, né, com a multidão, conversando com a multidão, ensinando, falando de Deus, das coisas de Deus, né? E os soldados chegaram e aproveitaram para interrogar ele, perguntou pelos tributos, ele sabia que ali havia uma cilada, né? Na nossa interpretação. Ele sabia que ali havia uma pegadinha para ele, né? Por que estavam perguntando aquilo para ele? Para ele ficar sem saída? Porque eles sabiam que eles pegavam os impostos além, né? Eles exploravam o povo. Eles sabiam que o império ele era rico, né? E os governadores de todas as cidades ali, né? Eles eram ricos à custa do povo, do imposto que era arrecadado. Então, ele estava fazendo aquela pergunta, qualquer pessoa falaria que estava errado a quantidade do imposto, o que era repartido, né? Mas ele entendeu ali naquele momento que não era isso que o soldado queria saber. O soldado, na realidade, queria saber se ele representava uma ameaça ao império. Porque como ele comandava uma massa, né? Como ele comandava uma massa, a resposta dele, né, teria que trazer alguma ameaça. Então, ele responde, né? Essa moeda aí, você tem uma moeda? Aí o soldado ainda faz assim, né? Você tem uma moeda? Ele tem, não, eu vou te devolver a moeda. O que está aí na moeda, né? Aí ele é Tibério César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque ele quis separar. O que eles estavam pensando são nas coisas só materiais. E ele estava falando da vida espiritual. Entendeu? Falar de Jesus, estudar Jesus, as passagens, as parábolas, cada vez que a gente lê, tem tanta coisa ali ainda, né? Tantas interpretações, tantas nuances dessa passagem, né? Assim, Jesus é maravilhoso. É isso. E quem mais gostaria de falar, de contribuir com o nosso estudo de hoje? Alguém? Então, como a Lívia falou, né? A passagem também fala sobre o dever, né? E a responsabilidade. E também a justiça, né?
E a gente sempre se colocar no lugar do outro, fazer aos homens tudo aquilo que quereis, né? Quereis que eles vos façam. Se colocar no lugar do outro. Ninguém mais quer falar? Fala, Tânia. Achei muito legal a Lívia trazer para os dias de hoje, né? Quando ela fala dessa nossa responsabilidade perante a sociedade, né? A gente procura sempre se manter reto, mas a gente precisa observar o que a gente fala. Muitas vezes a gente desvirtua o nosso companheiro com a nossa fala, né? Toda vez que a gente incita, ou toda vez que a gente fica alimentando essa fogueira, a gente está vivendo um momento muito triste no nosso país, né? E nós, do Rio de Janeiro, estamos vivendo um momento muito triste com tudo que a gente está observando. Mas compete a nós sempre brincar de poliana. A gente tem que achar um lado bom para não deixar as pessoas ficarem presas só nesse pensamento, nesses momentos de desespero, de angústia, de desacreditação, né? A gente tem que acreditar e a gente precisa também, um dos nossos papéis, né? O dar a Deus o que é de Deus, é a gente ofertar a palavra de Deus para todos esses companheiros que estão no nosso lado. Toda vez que vem, mas o governo faz isso, o governo faz aquilo, o governo faz assim ou faz assado, fala, é verdade, mas olha, a gente precisa tanto orar por eles, né? Vai ver que a nossa oração vai conseguir tocar no seu coração. A gente precisa tentar trazer esse outro lado, e que não é da boca para fora, que é verdade. A gente sabe que a fé transporta montanhas, a gente sabe que o amor é capaz de curar, né? E se a gente toca através da oração, a gente não sabe em que momento aquelas pessoas estão vivendo, a gente não sabe o quão perto eles já estão da transformação. De repente ainda estão longe para chuchu, mas pode estar pertinho. E se a gente puder dar esse impulso, se a gente puder oferecer esse sentimento de amor, né? Nem que seja no sentido de, poxa, que ele consiga despertar para o que ele está fazendo. Essa é uma das nossas funções também, né? Oferecer para o nosso país, oferecer para o nosso planeta, oferecer para a nossa cidade, em especial, esses pensamentos, esses fluidos de amor, né? Esses eflúvios de paz que a gente tanto quer. A gente tem que jogar isso, lançar para o universo, né? E sem medo de ser feliz. Falar de Jesus, sim. Convidar, sim, para a oração, sem ficar com medo. O espírita, nessa hora, ele é meio tímido, né? Eu acho tão bonitinho, eu tenho vários amigos evangélicos, e quando a gente conversa, elas o tempo todo ficam citando Jesus e ficam botando passagens da Bíblia. Puxa, isso é tão legal, né? É tão bonito, e a gente ainda se torna assim, vou ficar falando, vão ficar pensando que eu quero catequizar. Não quero catequizar, não. Mas a gente precisa parar de ser tímida, a gente precisa oferecer Jesus, né? E cada um oferece Jesus da forma que entende, lembrando que ele é o amor, né? Então, se a gente puder oferecer o amor para as pessoas que estão ao nosso lado, também vai ser legal, né? Com certeza. E a gente pode dar o nosso exemplo, né? Como forma, né? Como o que você falou, às vezes pode ser uma palavra, né? Pode citar a Bíblia, mas a pessoa vê assim o seu exemplo, até pergunta assim, qual a sua religião? É muito engraçado, né? Quando a pessoa pergunta do nada assim, mas qual é a sua religião? Achando que você é evangélico e tal. Não, a gente é cristã, né? Mas como a gente acredita em reencarnação, a gente é espírito. Ainda dá tempo de alguém falar, se alguém quiser. Nani. Gostei muito do que vocês falaram aí, e aí me ocorreu aqui quando a Márcia falou e depois quando a Tânia apontou, assim, quando Jesus ele disse o que era certo dizer, né? Porque era verdade, mas a gente fica pensando, será que não teria uma outra verdade? Não duvidando da assertividade dele, né? Mas será que não era certo dizer também que os impostos eram abusivos,
Mas o que adiantaria ele dizer isso, que todo mundo sabia, ele só queria um bode expiatório, né, para culminar naquela situação toda que aconteceu um pouco mais tarde? Acontece conosco também. Muitas vezes nós temos a oportunidade de dizer determinadas coisas e não dizemos por quê? Porque naquele momento ainda não é conveniente, porque talvez a gente ainda não tenha a palavra certa para dizer, né? Ele, claro que ele era sábio, né? E ele assertivamente ele disse o que tinha que ser dito, mas ainda haviam outras coisas que naquele momento, se fosse dita, haveria vamos dizer, uma contenda, né? O que eu quero falar é isso, quando as meninas falaram que a gente pode preservar a paz, não omitindo, mas aguardando um pouco para dizer, quando as pessoas estiverem preparadas para aquilo, né? Porque também não adianta você se lançar contra um exército só para você provar que você está certo, né? Eu acho que isso não é uma atitude sábia. Nós temos os nossos pontos de vista e, em um momento oportuno, a gente pode muito bem colocá-los, pontuá-los com a palavra certa, com moderação, com cuidado também para não ferir o outro, até porque o que para uns era verdade, porque o abuso era verdade, eles realmente se aproveitavam do dinheiro que era pago, né? Era uma quantia alta, muitas pessoas não tinham como pagar aquilo, e a gente sabe que quando não tinha, perdia tudo, perdia a casa, perdia, de repente, a esposa, a filha, aquele negócio todo, aquela injustiça toda. E o que acontece ainda hoje, né? Os impostos abusivos que nós pagamos e que nós não temos como reivindicar isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Pagar, dar um jeito, embora a gente saiba que é certo pagar o imposto, mas não a quantia que é paga exageradamente, e que a gente tenha sempre essa prudência, o cuidado no falar, escolha o momento certo, a palavra certa, né? E eu achei muito bacana, eu acho muito legal quando a gente faz isso. E esperar que ele fizesse isso, todo mundo já esperava, né? Porque era o cara, ele era o sábio, ele sabia de tudo, ele estava para ensinar, né? Estava para ensinar até aqueles que queriam tentar ensiná-lo e querer ludibriá-lo. Ele já sabia de tudo, então ele deixava. Eu acho que ele dava até um pouquinho de corda, né? E o pessoal ia lá, dessa vez a gente consegue pegar. E ele, com mais uma vez, com a paciência, com a simplicidade, com a sabedoria enorme, ele chegava lá e acertava, né? E que a gente tenha esse cuidado também, que a gente espere, que a gente pondere, que a gente pense e que acerte, né? Porque muitas vezes, por uma coisa que a gente diz de uma forma errada, numa hora errada, a gente destrói tudo, né? Então, que a gente possa calar mais, né? Esperar, pensar, contar até 10, 10 não dá, conta até 20, vai, coloca a aguinha da paciência na boca e fica quietinho, guarda silêncio. Eu acho que é a melhor atitude quando a gente não sabe o que falar ou quando a gente sabe que vai falar alguma coisa que vai causar um grande prejuízo. E isso não é omissão. Digo no nosso caso, né? Não é omissão. É isso. Isso aí, uma boca e 2 ouvidos, exatamente, Tânia. Nani, você pode cantar para a gente? Posso sim. Foi muito bacana o estudo de hoje, né? Porque falou-se no início, na leitura de confiança, falou-se na leitura do texto depois, em obediência, responsabilidade, respeito, né? E que a gente preserve tudo isso. Nós sabemos de todas as nossas dificuldades, mas que a gente consiga, com passos de formiguinha, com aquelas gotinhas homeopáticas, alcançar todas essas virtudes, né? Não vamos alcançá-las de uma hora para outra, não vamos alcançá-las todas de uma vez e, de repente, não vamos alcançar todas. Mas todo o ato positivo, tudo de bom que nós conseguirmos guardar para nós, né? Que nós conseguirmos atingir,
será um passinho que a gente dá em busca da nossa evolução. Então, vamos conversar com Deus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. E elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. E alívio para o meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo a Jesus. Nós já sabemos o caminho que a gente possa seguir, com dificuldades, com espinhos, mas tudo isso será fichinha, será coisa pequena. Cada passo que nós dermos, cada vez que nós notarmos quanto Deus já entrou dentro de nós, e que Ele entre cada dia mais com seus ensinamentos e que a transformação surja, e que possamos, cada dia, sermos melhores do que o dia anterior. Agradecendo a Ele por mais um dia, mais um estudo, por essa maravilhosa reunião diária que nos fortalece, nos engrandece, nos traz tantos conhecimentos. Agradecendo a cada um de vocês que está aí do outro lado, participando, nos auxiliando a crescer um pouquinho mais. Obrigada aos bons espíritos, porque fluidificaram as nossas águas e puseram nelas tudo o que necessitamos nesse momento. Eles sabem de tudo que nós precisamos e que a gente receba e agradeça sempre. Que assim seja. Gratidão, Nani. Vamos tirar nossa foto? Atenção. 1, 2, 3, e sorrindo. Que lindo, Sueli. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser.